Com o celular sempre à mão, você se lembra da última vez que escreveu um bilhete ao invés de digitá-lo? A escrita cursiva é um dos destaques do Câmera Aberta de hoje, que traz também a história da viola caipira e uma apresentação de dança esportiva com os tricampeões brasileiros, Sara Lage e Bruno Coman. A cada 2 dias, uma pessoa trans morre no país, segundo dados da Rede Trans, a Rede Nacional de Pessoas Trans Brasil. Foram registrados 60 assassinatos de janeiro até o início de maio, mas a instituição alerta que o número pode ser bem maior, uma vez que não há dados oficiais sobre os crimes. Durante o encontro de pesquisa em História da UFMG, realizado no último mês, um dos pontos abordados foi o controle dos corpos no passado e no presente. A execução de trans pode ser vista como um descaso do Estado com esses corpos, segundo a professora do Departamento de Psicologia da UNB, Tatiana Leonço, uma das convidadas do evento. Assista a entrevista concedida à TV UFMG. É muito significativo que a contagem dos corpos mortos é feita por pessoas trans, seja no Brasil, seja no contexto internacional. Isso é muito significativo, o que significa que o Estado brasileiro é omisso, se não conivente, com o extermínio das pessoas travestis transexuais. A gente não tem instrumentos oficiais do Estado brasileiro para estimar o número de assassinatos, né? A ANTRA está prestes a apresentar um relatório em relação aos assassinatos contra travestis transexuais de 2017. Né? A Rede Trans Brasil tem feito esses relatórios baseadas em quê? Baseadas em notícias veiculadas na mídia sobre assassinatos de travestis transexuais. Então, os números são alarmantes e ainda assim a gente pode entender que há uma subnotificação, porque muitos desses crimes não são noticiados. As mulheres trans, elas são mais visíveis do que os homens trans, em função de algumas questões históricas, né, de organização de movimento social, mas eu não diria que elas são mais vulneráveis ao extermínio. Eu diria que, como elas são mais visíveis e numericamente um contingente populacional mais expressivo, né, quantitativamente, o número de agressões e assassinatos é maior. E eu entendo que o assassinato contra mulheres transexuais, ele carrega uma marca forte de misoginia e de machismo também, né? Ele está associado ao feminicídio, por exemplo, né? Acho que tem aí uma sobreposição entre a objetificação de mulheres e a transfobia, né? Que o corpo da mulher transexual ele é marcado por essas dois determinantes que se sobrepõem. Em relação aos homens trans, eu diria que na medida em que esses homens eles passam a fazer modificações corporais, sobretudo o uso de hormônio, né, o uso da testosterona, as transformações físicas, elas fazem com que muito facilmente um homem transexual não seja visível como um homem transexual. O que as pessoas trans chamam de passabilidade, né? Uma pessoa transexual que não é reconhecida como transexual nos espaços de circulação. E isso talvez, de alguma forma, é um fator de proteção, né? Extremamente precário, porque o que a gente precisa é de mecanismos que coíbam a violência contra pessoas transexuais, mesmo que elas sejam visivelmente transexuais. E aí eu entendo que homens transexuais, quando têm a sua transexualidade visível, ou seja, quando as outras pessoas sabem que aquele homem é um homem transexual, ele está muito vulnerável às violências, assim como as mulheres transexuais. Você se lembra da última vez que escreveu um bilhete com letra cursiva? O uso cada vez maior de dispositivos eletrônicos pode representar a extinção dessa forma de escrita? Veja a resposta no vídeo a seguir.
letra cursiva tem um simbolismo, né? Que é a questão do estilo, né? O estilo próprio, a questão estética. Porque tem uma técnica, né? Você tem que começar determinadas letras de cima para baixo, outras você começa de baixo para cima, para a esquerda e vai para a direita, dependendo da letra, né? E todo esse movimento tem a ver com como é que se emenda uma na outra sem tirar o lápis do lugar. Eu inicio o processo de alfabetização com a letra caixa alta, que fica mais fácil para eles identificarem as letras separadamente, né? E à medida que eles vão sendo alfabetizados, eles mesmos sentem essa necessidade de fazer a letra cursiva, de aprender, apesar de toda essa tecnologia moderna, né, que eles têm, mas ainda é muito importante, né, para a escrita das crianças e nesse processo de alfabetização. Nós temos que pensar assim, escrever no teclado é uma coisa, escrever com lápis é outra. Quando as crianças começam a teclar, os movimentos são totalmente diferentes do movimento que se tem com um instrumento como o lápis. Ao ponto delas dizerem, em pesquisa que a gente vem desenvolvendo, que escrever com lápis dói a mão, né? Então, exige uma força, um aspecto da motricidade que o teclado elimina. Tem o professor de educação física que ajuda muito na questão da coordenação motora para fazer o traçado da letra cursiva, que é muito importante. E tem criança que tem dificuldade em algumas letras, né? O F, o B, são letras que têm um pouco de dificuldade para fazer o traçado na letra cursiva. Mas eles vão aprendendo, né? Eles têm uma rapidez para aprender. É muito bom a pessoa falar, essa é minha letra, né? Tem um traço de identidade também. Elas também falam que é importante escrever no papel, desenhar. Então as crianças têm uma dimensão cultural interessante. Por isso que eu acho que é difícil a gente falar que decretar que vai acabar com determinada prática enquanto ela está cumprindo uma função social, como a escrita com caneta e lápis, né? Personagens vilãs que sofrem acidentes graves como castigo e reportagens que focam somente em histórias de superação são alguns dos exemplos de como a representação de pessoas com deficiência na mídia pode ser problemática. É o que você acompanha na análise da publicitária Fantine Oliveira e da professora de comunicação social da UFMG, Regiane Lucas. Ah, meu Deus. Segura aí. Nossa, mas ele tá encaixado, só porque eu não tô segurando. Vai. Isso, Lu. Aí, poxa. Que lindo, que progresso. A representação da pessoa com deficiência na mídia ainda não é a ideal. Por quê? Nós, pessoas com deficiência, a gente vive dois mitos. O primeiro é o mito da superação, né? A gente sempre é mostrado como um exemplo de superação. A ideia da superação é muito bonita, mas a ideia da superação ela parte da visão da deficiência como um problema. Olha, tem um problema aqui. Mesmo com esse problema, a pessoa se supera. Então não é uma visão da deficiência como uma diferença, como um outro modo de vida. E quando a gente não é mostrado dessa maneira, a gente é mostrado como pobre coitado, né? Que olha que tristeza viver nessa cadeira de rodas. E é onde a gente vê muito em histórias de novela, filmes, né? A pessoa era uma pessoa feliz e tal, e de repente foi para uma cadeira de rodas. Ou então um vilão que foi algoz durante toda a novela, no final o castigo dele é uma cadeira de rodas. O senhor só pode estar brincando, doutor! Como me diz que não vou mais andar? Eu não vou mais levar uma vida normal? Eu estou sendo totalmente franco. Está dizendo que eu vou ser um inútil? Não. Que eu vou ficar numa cadeira de rodas, que eu não vou ser mais um homem completo, é isso? Eu não ganharia nada enganando o senhor. Eu prefiro morrer. Tem também o discurso da cura. Várias matérias tratando sempre de novas tecnologias, de novas possibilidades de cura e uma busca incansável pela cura. O ouvido biônico da menina é ligado. Veja o que acontece. Posso ir?
comum que a abordagem midiática consulte, por exemplo, no jornalismo, entreviste a mãe, o professor, o irmão, quem mais estiver ali, e dê pouca atenção para o que aquela própria pessoa tem a dizer. Nós temos instrumentos, ferramentas profissionais que podem mediar essa comunicação. Nós temos condições de fazer entrevista com pessoas que são surdas, que são cegas, que são cadeirantes, com quaisquer pessoas. A gente é especial, e isso não é só a pessoa com deficiência, são todas. Nós somos especiais por aquilo que nós somos, por outras questões que não sejam essas. Quase 3 anos após o surto de microcefalia por Zika vírus, muitas das mães de bebês que nasceram com a doença ainda enfrentam desafios para cuidarem dos filhos. Atualmente, 76 mulheres buscam formalizar a Associação de Mães Anjos de Minas, uma entidade de luta pelos direitos que, em inúmeros casos, são negados pelo poder público. Eu sou a mãe da Valentina Mendes. A Valentina tem a microcefalia severa, porque a Valentina já nasceu agora nessa geração das crianças com microcefalia causadas pelo Zika. Começa às 6 horas da manhã a minha rotina com a Valentina, porque eu tenho que fazer as medicações para a convulsão e as dietas são de 3 em 3 horas. E fora isso, ela gosta muito do banho, então geralmente eu dou uns 2 ou 3 banhos por dia. Isso em casa, porque na rua tem os atendimentos de fono, físico, TO, estimulação visual e ainda tem as consultas. Então tem vezes que eu saio com ela a semana inteira. Tem hora que eu penso assim que eu não vou dar conta, mas aí eu vou rompendo um dia, aí já vem o outro, vou rompendo aquele e aí vai. O que é a microcefalia por Zika? É uma alteração neurológica cerebral em que o cérebro não se desenvolve devido ao vírus da Zika. São crianças, às vezes, com dificuldades motoras, dificuldades de fala, dificuldades de cognição. Essas crianças também, nos casos mais graves, elas podem desenvolver uma epilepsia, que é aquelas crises epilépticas, né? E muitas vezes de difícil controle. Então, são crianças e famílias que necessitam de todo o apoio do ponto de vista público, de sociedade, porque realmente são crianças que demandam muito da família. Eu tenho 33 anos, né, casada, tenho 2 filhos, a Isabelle, que está com 14 anos, e o Davi, que vai fazer 1 ano e 6 meses agora. E o Davi, ele é portador de síndrome congênita por Zika vírus. Hoje, né, se encontra hospitalizado. E eu descobri na gestação e agora a gente está criando o nosso estatuto e assim que ele estiver pronto, a gente vai formalizar a nossa associação. Essa criação da associação, a gente espera, né, que essas crianças elas venham conseguir, através, né, dessa nossa busca de direitos, ter acesso a tudo que elas precisam, né, ou que elas venham a precisar futuramente, né, e essas mães também, que elas venham ter essa aquisição de direitos também. Eu acho que o poder público poderia ajudar mais essas mães, porque tudo que a gente busca para essas crianças é com muita burocracia. Eles já estão vendo que são crianças especiais e que precisam dos recursos. E mesmo assim, tudo é com muita dificuldade, muitas coisas que assim, que as crianças poderiam ter direito, se não entrar na defensoria pública, não consegue. Leite, fralda, benefício, é tudo com muita dificuldade. A maioria das mães tiveram que abandonar os empregos por causa das crianças. Temos algumas que ainda trabalham, mas a grande maioria ficou sem renda nenhuma. Então, a gente está tentando conseguir curso agora, né, uma parceria para fornecer um curso para essas mães, para elas aprenderem a fazer doces, bombons, esse tipo de coisa, para que elas possam ter pelo menos alguma renda. A gente só consegue que o poder público, né, as políticas públicas sejam alcançadas a partir realmente do movimento da sociedade. Então eu acredito muito nessas associações e essas... porque é desse jeito que a gente vai conseguir mudar e fazer
que tenham lugar ao sol. O que a gente quer é que enquanto eles estiverem aqui, que eles tenham acesso a tudo que eles precisam. Essa é a nossa briga, é disso que a gente está correndo atrás. A gente espera que os que ainda estão aqui, que eles se desenvolvam o máximo possível. Essa é a nosso sonho, nosso ideal, assim, hoje. O recado que eu deixo para as mães é que elas não percam a esperança, para elas não perderem a fé e focar mesmo nas crianças, que através delas a gente busca forças para poder continuar caminhando aí, um dia de cada vez, mas a gente vai vencer. Com a chegada do inverno, aumenta a preocupação com problemas respiratórios, a exemplo da asma. A doença pode ser difícil de ser diagnosticada e, em caso de complicações, causar a morte. Pesquisa desenvolvida na Faculdade de Medicina da UFMG investigou casos de óbito por asma no Brasil nos últimos 20 anos. Nosso grupo ficou motivado a pesquisar sobre a mortalidade por asma no Brasil, porque a asma hoje é a doença crônica mais comum na infância e na adolescência. E pela revisão de literatura que nós fizemos, a grande maioria dos óbitos por asma na infância e na adolescência, ele é evitável. Essa questão da vulnerabilidade socioeconômica, ela está diretamente ligada aos resultados de mortalidade. Nós observamos uma redução da mortalidade ao longo desses 20 anos, que foi em torno de 58%. Ela não teve diferença entre os sexos, foi igual para o feminino e para o masculino. Quando nós avaliamos se as crianças morreram dentro ou fora do ambiente hospitalar, essa taxa de mortalidade, ela houve uma queda muito importante na mortalidade dentro do hospital, mas fora do hospital ela não variou muito. Duas questões nos chamaram a atenção no nosso estudo. A vulnerabilidade socioeconômica, a concentração dos óbitos em menores de 5 anos. Uma das hipóteses são as dificuldades tanto do estabelecimento do diagnóstico de asma abaixo de 5 anos. Então, muitas vezes essas crianças ficam submetidas a tratamentos que não são eficazes para o controle da doença. Então, eles usam xaropes, eles usam outros medicamentos para tosse. Nós sabemos hoje que as diretrizes internacionais, elas preconizam que a asma ela seja tratada principalmente com um medicamento que é o corticoide inalatório. Quando nós estudamos a morte, na verdade isso é um instrumento de vida, para nós conhecermos os fatores de risco, as faixas etárias mais vulneráveis e quais ações de saúde, através desses dados, podem ser estrategicamente realizados para que nós cheguemos, na verdade, a um sonho em relação à asma na criança e na adolescente, de nós termos a taxa de mortalidade próximo de 0. O assunto ainda é saúde. A dança pode ajudar na prevenção e tratamento de doenças comuns na terceira idade. A professora do Departamento de Fisioterapia da UFMG, Lídia Passini Lustosa, esclarece os benefícios da dança sênior. A dança sênior já está no Brasil há 25 anos, ela nasceu na Alemanha. São coreografias para trabalhar memória, movimentos que se repetem e trabalha muito articulações. Fazemos muito o trabalho de lateralidade, alongamentos, tudo isso integrando os movimentos a coreografias que foram criadas com esse objetivo. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, existem algumas alterações que vão acontecendo no nosso corpo, não só
nas questões musculares, articulares, mas também na cognição, ou seja, na nossa percepção e na nossa compreensão. Então, por meio da dança, seja a dança sênior como outros tipos de dança, benefícios são trazidos em relação à parte muscular e articular, flexibilidade, força muscular, em relação ao pensamento, à coordenação, à cognição, o que a gente chama também de tarefas duplas, porque nós vamos estar trabalhando a parte motora, onde eu tenho que realizar um movimento dentro de um ritmo, né? Mas também eu tenho que estar pensando nessa sequência, vamos dizer assim, de uma forma que seja coordenada, né? Então isso ajuda a trabalhar nesse campo, seja no músculo esquelético, né? Seja no campo da cognição, trazendo benefícios para o idoso. Eu observei que durante esse período, né, desde 2012 que nós estamos juntas, que houve uma evolução muito grande, né? As pessoas hoje têm mais facilidade para fazer os movimentos, elas já sabem todas as figuras, eu falo uma figura, a pessoa já sabe o que tem que ser feito, e isso tudo é por causa desse trabalho repetitivo. Eu participo da dança sênior há 4 anos, a dança requer, né, assim, você desenvolve mais, né, coordenação, memória, e é bom que a gente participe, interage. Ainda a gente pode apontar a parte aeróbica, porque a partir do momento que você faz uma sequência de movimentos de uma forma, às vezes com uma música um pouco mais rápida, também existe o condicionamento aí, que ele pode ser beneficiado também. Nós temos várias condições, por exemplo, de instabilidade postural, de quedas, de pessoas com problemas de Parkinson, de tremores, de alterações cognitivas que se beneficiam da dança e até mesmo da realidade virtual em forma de dança. E lembrar que dança é sempre prazeroso, então tem o benefício também do bem-estar, do social, de estar junto com as pessoas. Então, para isso, a gente tem que estar em boas condições de saúde e em segurança. Seria bom uma avaliação prévia. Da dança sênior para a dança esportiva. Já ouviu falar dessa modalidade? O esporte é praticado por casais e contempla 10 ritmos, como valsa e rumba. Os tricampeões brasileiros de dança esportiva Sara Lage e Bruno Coman, ex-alunos da UFMG, dão mais detalhes. A dança esportiva, ela é conhecida aqui no Brasil como a dança de salão internacional, ou seja, são ritmos que não são usualmente ensinados, né, na dança de salão tradicional aqui no Brasil. É uma dança de casal, né, dançada aos pares, dançados individualmente ou às vezes em formação de grupos também em coreografia. A dança esportiva ela é dividida em 2 modalidades, as danças standards, que são as danças mais clássicas, então pensa naquelas danças, né, mais de princesas e príncipes, de vestidões, né, como a valsa inglesa, a valsa vienense, o tango internacional, o quick step e o slow foxtrot. E também tem a modalidade de danças latinas, que é composto pelo samba internacional ou europeu, como é chamado, que não é o nosso samba de gafieira, o cha-cha-cha, a rumba, o passo doble e o jive. A dança esportiva no Brasil hoje, né, ela começou em 2005, né, com a primeira confederação que chamava CBDense, a Confederação Brasileira de Dança Esportiva, né, e essa federação ela se manteve no panorama do Brasil até 2012. E em 2013 a gente formulou uma nova confederação, que é um Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão, né? Onde a gente pôde desenvolver um pouco mais, ter um calendário mais organizado. E eu acho que o esporte vai ser desenvolvido a partir dos atletas mesmo. Quanto o nível dos atletas estiverem desenvolvendo, e aí o esporte vai se desenvolver mais pessoas vão poder ter contato e conhecer esse esporte mais facilmente a partir dos atletas. Se você acha que a viola caipira nasceu aqui,
pode se surpreender. O instrumento de 10 cordas, que tem lugar cativo na música brasileira, atravessou os oceanos para chegar ao Brasil. Quem conta essa história é o mestre em viola de 10 cordas pela UFMG, Renato Caetano. A viola é um instrumento de origem ibérica. Ela veio da junção de dois instrumentos, a vihuela, que era um instrumento da nobreza europeia, e da guitarra popular, que era um instrumento da plebe. Assim que ela chegou no Brasil, ela tomou duas funções básicas. Primeiro, manteve essa função de instrumento de festa das pessoas que vieram morar aqui, e ao mesmo tempo ela teve uma outra função de catequização dos índios. O caipira vem muitos anos depois. O termo caipira, ele se restringe a uma região do Brasil que compreende Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, a região do Triângulo e Goiás. Os bandeirantes resolveram entrar dentro do país. E o que eles usavam para se divertir? A viola. Então a viola foi com eles. E aí o que começou a acontecer? Começou-se a criar a cultura do homem que corta o mato, que é a cultura caipira. O mote das canções caipiras eram necessariamente contar a história do mato, contar histórias de aventuras, contar relações entre o homem do campo e os segredos do sertão, vamos colocar dessa forma, e uma vez ou outra as relações amorosas. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, nessa vida comprida só. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. O primeiro contato meu com a viola foi por meio do som da viola. Então eu escutava muita música caipira com a minha avó, e aí esse foi o primeiro contato que eu tive desde criança. Quando na época que eu estava próxima de vir fazer faculdade, né, cursinho, um tio meu chegou com um CD do Almir Sater em casa, e aí eu fiquei apaixonada pelo som, e aí eu quis realmente tocar. Vim do interior, não tinha contato com o pessoal de casa, né, pouco contato, aquela saudade. Eu sempre gostei muito de roça, de fazenda, então eu formei veterinária, sou formada aqui pela UFMG. Eu parei de ir para a roça, né? A gente nunca teve, mas eu ia nas fazendas dos meus tios. E aí a viola me trazia um pouco disso, assim, desse acalento de casa. Meu pai toca violão e tudo, então eu lembrava um pouco dele e lembrava do interior também. Música caipira sem viola não existe, né? Porque a cultura caipira, ela foi criada toda, como eu expliquei, em torno do instrumento viola. Vou fazer uma comparação, que a música caipira sem a viola é quase como se você fosse comer comida japonesa com garfo. Dá pra ser? Dá. Mas é legal? Não. O instrumento, ele representa isso, a palavra instrumento. Ele é uma voz. Então, por muito tempo ele trouxe esse acalanto do interior, mas hoje ele é muito mais uma forma de expressão. E isso ele veio com muita força para mim. Eu era muito tímida, então ele me trouxe para fora um pouco, digamos assim. Então ele teve esse papel essencial na minha vida. O Câmera Aberta de hoje chegou ao fim. Você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais, em youtube.com/tvufmg e facebook.com/tvufmg.